Rádio Câmara apresenta Sintoniza BC. Informação, reivindicação, debate, entrevista e utilidade pública. É a Câmara de Balneário Camboriú, a serviço da comunidade. Agora são 11 horas, bom dia para você que está acompanhando a TV Rádio Câmara. Está no ar o Sintoniza BC, o jornal do Legislativo voltado para a comunidade. E você também pode nos acompanhar pelo Facebook, também no YouTube, no Câmara BC. Hoje é segunda-feira, 2 de março de 2020, Dia Nacional do Turismo. Bom dia, Mari Junques. Muito bom dia para você, Elias, e para todos aqueles que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira, inclusive os motoristas de aplicativos, os motoristas do transporte coletivo e também os taxistas. Lembrando que até o meio-dia nós iremos levar até você os principais fatos e informações que são de interesse da população de Balneário Camboriú e também aqui da nossa região. Sintoniza BC. Vamos ao giro de notícias. Assinada a ordem de serviço para a construção do elevado da 4ª Avenida em Balneário Camboriú. Coronavírus, 2 casos confirmados no Brasil. Em Balneário Camboriú, são 3 os casos suspeitos da doença. A partir de hoje, você acompanha aqui no Sintoniza BC e também no Câmara Informa diversas entrevistas sobre as lutas, desafios e conquistas das mulheres em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Hoje vamos conhecer um pouco do trabalho realizado pela Comissão da Mulher Advogada da OAB, subseção de Balneário Camboriú. Também vamos falar sobre o trabalho realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da construção e do mobiliário de Balneário Camboriú, Camboriú e Itapema. E tem ainda outras informações no programa de hoje. O Sintoniza BC está começando e você também pode participar através do nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. É um WhatsApp comercial para você enviar a sua mensagem de áudio ou texto. Rodovias. Conferindo informações da autopista Litoral Sul, nós tivemos na manhã de hoje, aliás, na noite passada, uma carreta com 32 toneladas de adubo orgânico que entrou na área de escape, na BR-376 em Guaratuba. O motorista percebeu que estava sem freio na altura do quilômetro 664 e se deslocou até a área de escape. O veículo adentrou 73 metros no local. Na BR-101, aqui em Santa Catarina, com fluxo intenso, gerando lentidão em pontos alternados. Sentido sul, sentido Porto Alegre, do quilômetro 116 até o 122, região de Itajaí. E também na região da Grande Florianópolis, em São José. No sentido norte, sentido Curitiba, do quilômetro 136 ao 135 em Balneário Camboriú, 147 até o 145 em Itapema, e do 216 ao 212 na Grande Florianópolis, lá no município de São José. Então, todo cuidado é pouco para quem está circulando, pela BR-101 aqui no estado de Santa Catarina. Essa é a informação divulgada pela Autopista Litoral Sul, trazendo essas informações para a gente. Sintoniza BC. Trânsito. Agora são 11 horas e 3 minutos e na manhã desta segunda-feira foi assinada a ordem de serviço para a construção do elevado da 4ª Avenida em Balneário Camboriú. O evento ocorreu no gabinete do prefeito e você esteve lá, Elias? Exato, foi um importante ato, Aliás, é uma situação esperada há muito tempo pela comunidade de Balneário Camboriú. Presença da imprensa, de modo geral, também da empresa responsável pelo início dessas obras, e o prefeito Fabrício Oliveira falou da importância dessa obra para Balneário Camboriú. É uma obra importante porque ela vai fazer justamente aliviar o fluxo entre 3 avenidas, a Avenida das Flores, a Avenida Martin Luther e a Avenida do Estado. Esse elevado ele vai dar condições às pessoas que vêm do lado norte da cidade transpor a Avenida do Estado para entrar diretamente na 4ª Avenida, que vai ligar ao lado sul, até o sul da cidade. E para quem vai sair da cidade, para o lado da universidade, shopping, vai ter a Avenida Panorâmica. Então esse elevado ele vem junto com a Avenida Panorâmica causar ou proporcionar o maior impacto da história da mobilidade urbana de uma obra em Balneário Camboriú. E ela começa imediatamente o canteiro de obras, as etapas a serem seguidas. Esse primeiro momento é o canteiro de obra, a remoção de postes, a realização de drenagem, as vias alternativas, quando começar verdadeiramente a parte do elevado, que nós temos que fazer vias alternativas.
É uma obra que nós conseguimos uma economia da licitação de 1.200.000, 50% mais barato que na gestão passada foi licitada, e uma obra que vai ter 15 mil metros de área verde. Vai ter parque, vai ter academia infantil, vai ter dog park, vai ter ciclovia, iluminação a LED, toda uma parte de convivência que mostra o diferencial dessa obra. Os vereadores David Labarrica, Pedro Francês e Gelson Rodrigues também estiveram presentes, e o presidente da Câmara, vereador Omar Tomali, também marcou presença neste evento. O presidente da Câmara, Omar Tomali, também participou dessa assinatura, início das obras do elevado da 4ª Avenida. A obra que promete muito para Balneário. É verdade, eu acredito que é a obra mais importante de mobilidade urbana nos últimos anos de Balneário Camboriú. Uma obra necessária, uma obra importante, uma obra que vai causar um grande impacto positivo para o trânsito da nossa cidade, e principalmente é uma obra que vem trazendo números de economia para o município. Essa mesma obra, anos atrás, foi lançada com quase 16 milhões de reais. Hoje, muito mais instrumentos, praças, áreas verdes, com um valor muito abaixo do que foi lançado anteriormente. Isso aí demonstra a seriedade, demonstra a transparência e demonstra a importância do trabalho que vem implementado através do governo Fabrício. Então, quero parabenizar o prefeito, parabenizar o executivo por essa obra e parabenizar em especial a comunidade de Balneário Camboriú, que precisa realmente desse instrumento aí o quanto antes, porque o nosso trânsito vem cada dia sendo mais e mais caótico. Tenho certeza que o governo vem fazendo o seu papel, cuidando disso, e Balneário Camboriú ganhará um grande binário, que chamam? Binário, exatamente, que vai trazer grandes benefícios para a cidade. A matéria completa você acompanha logo mais à noite no Câmara Informa, a partir das 5h30 da tarde. Sintoniza BC. Saúde. Agora são 11h07 e passou para 2 os casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, segundo o novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste fim de semana. Aqui em Balneário Camboriú, são 3 os casos suspeitos. Quem nos traz as informações é o repórter Pedro Mariano. O segundo caso de coronavírus no Brasil foi confirmado neste fim de semana em São Paulo. Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de casos suspeitos também aumentou e agora são 252. Em Santa Catarina, 10 suspeitas foram notificadas e outras estão sendo monitoradas. 3 foram registradas aqui em Balneário Camboriú. A informação foi confirmada através do prefeito Fabrício Oliveira nas redes sociais. Mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes estão isolados. Por telefone, a secretária Andressa Haddad falou que não há motivos para a população entrar em pânico. Que os casos estão monitorados, que esses pacientes estão em isolamento social nas suas residências, a mesma coisa a orientação também para os familiares. Então, o nosso município, com esses casos de suspeita, está monitorado, está tranquilo. É importante somente as pessoas entenderem que há esses casos e que todos estão sendo orientados, a família. Há poucos dias, uma falsa campanha circulou na internet envolvendo supostos casos na região norte do estado. A arte divulgada usava de forma indevida a logomarca do governo. O secretário estadual de saúde, Elton de Souza Zeferino, comentou sobre a situação com a nossa equipe. Todo e qualquer canal de comunicação referente ao coronavírus, eles são publicados nas redes sociais da Secretaria de Estado da Saúde em consonância com o Ministério da Saúde. Nós temos muito cuidado com relação ao zelo com os dados e especialmente para que as fake news que estão sendo publicadas não se tornem frequentes e especialmente causem na população impactos que são desnecessários. O perfil do paciente com suspeita do Covid-19 é aquele que viajou recentemente para um dos 60 países onde a doença se alastrou ou quem teve contato com os recém-chegados das áreas consideradas de risco. Os sintomas mais comuns são dores musculares e de cabeça, febre, tosse e falta de ar. O infectologista da Secretaria Estadual de Saúde, Dr. Luiz Escada, falou como a população deve se prevenir. As pessoas devem evitar andar em locais públicos, aglomerações, evitar tossir na cara das pessoas, lavar sempre as mãos, usar máscara quando recomendado,
usar a etiqueta da tosse, como eu referi, né? Tomar bastante líquido, fazer repouso. Até agora, o novo coronavírus está presente em todos os continentes, menos na Antártida. Pelo mundo, são mais de 85 mil casos confirmados e quase 3 mil mortes. E só lembrando, né, Elias, que 4 casos suspeitos do coronavírus já foram descartados aqui em Santa Catarina no mês passado. E justamente pela atual situação de emergência internacional de saúde pública, o Ministério da Saúde decidiu então antecipar a campanha nacional de vacinação contra a gripe. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mesmo que a vacina não apresente eficácia contra o coronavírus, é uma forma então de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para o Covid-19. A campanha nacional de vacinação deve começar no dia 23 de março. Sintoniza BC. Segurança Pública. Olha, 4 homens armados invadiram o Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, na manhã de hoje, e atiraram contra um paciente da unidade de terapia intensiva UTI. A vítima é Anderson dos Santos Coelho, 30 anos, que estava internado desde o sábado de carnaval, há 9 dias, portanto, após ter levado 13 tiros em um atentado na rua Nicarágua, no bairro das Nações. A Secretaria de Saúde emitiu uma nota informando e confirmando esse ataque e a morte. Ele morreu por volta de 8 horas da manhã, o Anderson. A Secretaria de Saúde também informou que o hospital conta com 4 vigias patrimoniais de prontidão para acionar as forças de segurança em casos que exijam uso de força. Nenhum servidor se feriu no ocorrido e o programa Abraço ao Servidor foi acionado para dar apoio emocional aos servidores, né, aos funcionários. A Guarda Municipal foi acionada e realiza ainda rondas para localizar os agressores. Lembrando que o paciente, o Anderson, entrou em óbito por volta de 8 horas da manhã. Entrevista. Agora são 11 horas e 12 minutos e hoje nós vamos falar aqui no Sintoniza BC um pouco sobre alguns assuntos ligados ao Ministério da Cidadania e por isso recebemos aqui no programa a consultora de políticas públicas e programas sociais do Governo Federal, a Márcia Gebara. Seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Márcia. Eu já começo te perguntando, né, já que você foi a idealizadora da lei que criou o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, como é que ele funciona na prática? Bom dia. Bom dia, Mari, bom dia, Elias, bom dia a todos e todas os ouvintes do programa Sintoniza BC. É um programa que eu já conheço e sei do alcance social desse programa. Então, me sinto muito feliz, inicialmente, de estar aqui em Balneário Camboriú. E voltando para a tua pergunta, o Sistema Único de Assistência Social não foi, obviamente, criado só por mim, foi uma equipe. Eu tive a honra de integrar muito fortemente esta equipe e, a partir daí, desse programa, muito semelhante ao SUS, metodologicamente, nós chegamos ao Congresso Nacional até a aprovação da lei. Então, Balneário Camboriú, desde 2018 ou muito antes, ele já vinha desenvolvendo um trabalho muito importante nesta área, mas sem dúvida alguma, com a administração deste prefeito, Fabrício, houve uma explosão em todas as áreas, Mari e Elias. É incrível isso, mas Balneário hoje não é mais dos catarinenses. Não estou falando turisticamente, eu estou falando em termos de cultura. Referência? Não, cultura investimento no capital humano. O que a gente não encontra. É raro encontrar isto no Brasil, mas aqui há um investimento muito grande no capital humano em todos os aspectos, inclusive neste que o Elias acabou de falar, que parece para os ouvintes que é um fato policial, mas que ele coloca de uma maneira muito, muito enfática de que o abraço ao servidor esteve lá para confortar os servidores. É por isso, Elias, que Balneário Camboriú hoje
é uma referência nacional. Balneário ganhou o primeiro prêmio de direitos humanos, que foi dado a um prefeito, a um município e toda a sua equipe, quando estavam lá em 2018 premiando ministros do Supremo, parlamentares, e Balneário Camboriú se levanta pelo prefeito Fabrício e pela Cristina Barrichello, sem dúvida nenhuma. E ali realmente uma equipe toda do município e da população e de vocês que fazem exatamente esse tipo de notícia chegar até as pessoas, não de uma maneira técnica, mas desta maneira como nós estamos conversando, porque é assim que as pessoas, que os seres humanos conversam. Perfeito. Me sinto muito feliz e muito à vontade. Obrigada, Mari. Agora, claro que a gente vê que existe muitos investimentos, e até pela questão turística de Balneário Camboriú, na infraestrutura, né, no centro de eventos, de modo geral. Hoje ainda participamos aí de um lançamento de um elevado para facilitar o trânsito na cidade, mas isso tudo não é nada se não tivermos uma política pública voltada ao nosso habitante, ao ser humano e até quem nos visita também, né? Sem dúvida alguma. Um pouquinho antes eu estava aqui falando com a Mari. Mulher é assim, quando se encontra fala. Fala no rádio, fala fora do rádio, fala em todos os lugares. Mas eu estava dizendo, puxa, Mari, que bacana eu poder estar aqui na Semana da Mulher, né? Porque tem o abraço ao servidor, mas abraço à mulher também. Tem um abraço à mulher. Hoje eu estive na casa da mulher, antes da solenidade que houve lá no Paço Municipal, e eu fiquei completamente encantada, não só, Mari e Elias, pelos programas que tem lá, as opções, mas principalmente por uma palavra, por um elemento que me chamou muito a atenção e que eu pretendo daqui para frente conversar com outros municípios do Brasil todo a respeito disto. É a Casa da Mulher e do voluntariado. O voluntariado, ele está, Elias e Mari, completamente legislado, mas para sair do papel, na nossa Constituição também é assim, é uma Constituição moderna e etc., mas que muitos artigos não saíram do papel. E aqui Balneário faz isso, consegue fazer isso. As pessoas têm tanta dificuldade em municípios grandes, como São Paulo, por exemplo, que eu tenho uma vivência muito grande, enfim. Falando de São Paulo, estou falando do Brasil inteiro, que lá tem todas as raças do Brasil, as etnias brasileiras e do mundo. Mas essa lei do voluntariado é dificílima de ser colocada. E uma outra coisa, Elias, se tu me permites, é dizer que me encanta o fato de eu enxergar as pessoas aqui se cumprimentando. Pode ser simples aos ouvintes eu estar dizendo isso, mas não é comum. As pessoas não se olham, as pessoas não estendem a mão. E não é por causa de coronavírus, não. É porque não estendem mesmo. Não tem tempo. E aqui, embora seja uma cidade muito grande em termos de turismo, em termos de investimento e tudo, mas isso acontece. Que bom. Márcia, a gente sabe, né, pela sua experiência profissional, que você também atua em políticas públicas para a pessoa idosa. E aqui o nosso município é 1/3 da população idosa. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Tem um lado muito importante, que é o lado que a inclusão social desenvolve. Aliás, foi isso que me trouxe a primeira vez para Balneário Camboriú. Foi um dos primeiros municípios a aderir à Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, junto com a Organização Mundial de Saúde, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde. E eu cheguei aqui e eu vi que era possível, através do município, transformar tudo que a gente falava lá em Brasília, em tese, Elias, transformar isso de verdade. E as pessoas idosas aqui, não importa
qual é o nível social. Por exemplo, a Casa da Mulher está lá. Tem todos os níveis sociais lá dentro, vivendo, e como diz Cristina Barrichello, pensando leve, vivendo feliz, sendo atendidas. É sonho? Não, não é sonho. O Brasil pode ser assim, como é na Europa, em que as pessoas têm longevidade, jogam, se divertem, vivem, realmente. Tem um outro lado, obviamente, que tem. A solidão para a pessoa idosa, por exemplo, é muito grave. E aqui em Balneário tem também isto. O governo realmente não dá conta de todos os problemas familiares, tudo aquilo que envolve a pessoa idosa, mas há uma perspectiva de trabalhar, Mari, o envelhecimento de uma forma saudável e ativa. E eu me sinto um porta-estandarte disto. Envelhecer de forma saudável e ativa. Isso não quer dizer barriguinha chapada, não quer dizer o rostinho, barriguinha chapada para os homens, né? Que acham que barriga é uma coisa assim maravilhosa. Mas podem continuar desde que isso mostre tranquilidade, serenidade. Aqui, antes de vir para cá, eu estava lendo. Qual é a prioridade? A prioridade é ser feliz. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Isso, Mari, obrigada. E a Márcia fica até quando entre nós aqui em Balneário Camboriú, Márcia? Olha, Elias, eu quero ficar o tempo que eu puder. Opa. Eu tenho um sonho aqui com o Balneário Camboriú. Eu tenho um sonho de poder... Eu acho que eu já fiz tanta coisa, eu corro tanto de aeroportos para aeroportos, eu trabalhei com o Mercosul, e no Mercosul eu me vi falando no Brasil que existia um pedacinho chamado Santa Catarina e um pedacinho menor ainda chamado Balneário Camboriú. Eu tenho muita vontade de poder morar aqui, de ir lá, usufruir disso tudo. Opa. E contribuir também com bacana. Isso tudo. Que bom. Então, quer dizer, não vai faltar oportunidade para a gente voltar a conversar, né? Mas imagina, nós já conversamos de um hotel lá de Brasília. Sim. Eu conversei contigo e fluiu no telefone, no celular, e eu me lembro que tu sempre dizias para mim: olha, nós estamos ao vivo. Nós estamos no ar. E eu tenho, assim, um carinho muito grande quando me disseram que eu vinha aqui te conhecer, porque eu só te conhecia pelo telefone, mas a voz diz tanto da gente, né? E a Mari com esse olhar lindo também, os Obrigada. Olhos o espelho da alma. E, se tu me permitir, eu quero desde já... não em nome da Cristina, porque a Cristina vai fazer, obviamente, todo o movimento, mas eu tenho uma admiração muito grande por ela como mulher e acho uma mulher competente. A esposa do prefeito eu a encontrei agora grávida, quando eu vim aqui, ela só tinha a menininha, né? E trabalhando, e as mulheres aqui são muito fortes. Então, queridas, para nós, somos nós. E vamos em frente. Márcia, abraço, então. A gente agradece Obrigada, a sua presença Elias. E participação. E quem sabe em outras oportunidades voltamos a conversar. Muito Mari, obrigada. vai ser um prazer enorme. Igualmente. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Sintoniza BC. Saúde. Olha, nós vamos voltar a falar sobre saúde. A partir desta segunda-feira, a Unidade Básica de Saúde, a UBS do bairro dos Municípios, funcionará em horário estendido. O objetivo é prestar um melhor atendimento à população e diminuir o fluxo de pacientes de classificação azul que buscam atendimento nas unidades de urgência e emergência. A unidade funcionará das 4 às 10 da noite e está localizada na rua Alfredo Wagner. Balneário Camboriú conta com mais 5 unidades básicas que funcionam em horário estendido. São elas as unidades dos bairros Ariribá, Barra, Nações, Nova Esperança e Vila Real. Os atendimentos são realizados das 7 até as 22 horas. Informação. E neste mês de março,
E neste mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi instituído na cidade a Semana de Conscientização e Prevenção ao Câncer de Mama e de Colo do Útero. A lei de autoria do vereador Aldemar Pereira Bola, do PSDB, tem por objetivo promover a saúde e reduzir a mortalidade, instituindo uma semana para desenvolvimento de atividades educativas, campanhas de esclarecimento, exames e outras ações de incentivo à prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Utilidade pública. Olha, o Sistema Municipal de Empregos de Balneário Camboriú está com algumas vagas disponíveis nessa semana. Entre as oportunidades estão vaga para analista de departamento pessoal, uma vaga para gerente de loja, uma para auxiliar de consultório, uma para gerente de loja, uma para representante comercial e uma vaga também para balconista. Os interessados devem comparecer no CIMI, que fica na Rua Itália, números 1059, no bairro das Nações, com documentos pessoais e também carteira de trabalho. Lembrando, o CIMI em Balneário Camboriú está localizado atualmente na Rua Itália, número 1059, no bairro das Nações. Sempre que você for lá, vá com documentos pessoais e também com a sua carteira de trabalho. É muito importante, né? Para você se habilitar, então, para uma destas vagas que estão disponíveis. Lá também o pessoal está cadastrando os currículos, né? Você pode cadastrar o seu currículo e cadastrando o seu currículo dessa forma, você também, né, já pode ser encaminhado para as vagas que forem aparecendo no CIMI, o Sistema Municipal de Empregos de Balneário Camboriú. Sintoniza BC. Entrevista. Agora são 11 horas e 26 minutos, aqui é rapidinho, sai uma convidada, já entra outra e agora, a partir deste momento aqui no Sintoniza BC e também no Câmara Informa, nós iremos abordar diversos temas relacionados às mulheres, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado, como já falei, 8 de março, como as lutas, os desafios, as dificuldades e também as conquistas do público feminino. E por isso, no quadro Entrevista de hoje, nós recebemos aqui no Sintoniza BC a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, subseção aqui de Balneário Camboriú, a Carla Mansur, para falar um pouquinho sobre a atividade da comissão aqui na nossa região. Bom dia, Carla, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Mari, bom dia, Elias, que prazer reencontrá-los. Igualmente. Então, nós da Comissão da Mulher Advogada, nós temos um trabalho aí há alguns anos, né, que já começou com a presidência da doutora Jaina e agora passou para mim, de sempre buscar aí os direitos das mulheres, não só as mulheres advogadas, como nós também temos alguns projetos, entre elas o OAB por Elas, que combate aí a violência, né, contra a mulher. E hoje quais são assim as principais demandas dessa comissão, Carla? Elias, a Comissão da Mulher Advogada, ela busca, primeiro, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas eu acho que ainda a gente não encontrou uma melhor, o empoderamento da mulher, seja ela advogada ou não, né? Trabalhar a autoestima, fortalecer essa mulher para ela enfrentar o mercado de trabalho, enfrentar a vida, fortalecer as mulheres que sofreram violência doméstica, né? A OAB por Elas trabalha muito isso aí. Ô, Carla, essa comissão, né, da mulher advogada, ela é formada somente por mulheres? Não. A comissão de Balneário Camboriú tem um representante homem, o Dr. Robson, que eu acho muito importante que homens estejam engajados nas causas femininas, né? Seja dentro ou fora da OAB. Os homens têm que ter essa sensibilidade de, de mãos dadas com as mulheres, trabalharem os temas femininos. Com certeza. Não é só um clube de Luluzinha, então. Não, Elias, não. A Comissão da Mulher Advogada, ela está cada vez mudando o perfil, né? Para esse engajamento. Inclusive, quando eu convidei o Dr. Robson, porque ele foi um dos palestrantes na semana de combate de discussão, né, sobre a violência contra a mulher, eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite, né? Porque ele tem contribuindo muito com a nossa comissão. Ele traz essa visão do homem, né? E juntos a gente está fazendo vários projetos. E o número de advogadas também militantes em atuação em Balneário Camboriú, nesses últimos anos, eu diria que cresceu muito. Somos, né? A maioria já. Já é a maioria? Já somos a maioria no estado de Santa Catarina. Que dado importante, né? Quer dizer, uma profissão que até algumas décadas atrás era quase que exclusivamente dos homens, hoje mudou esse perfil.
Exatamente, Elias. Se eu não me engano, nós já estamos em 52% de advogadas. E advogadas engajadas, né? Não só com o diploma, realmente engajadas, principalmente na nossa subseção. Nós temos nomes fortíssimos aí na advocacia catarinense. Carla, e qual é a principal demanda hoje, né, da Comissão da Mulher Advogada? Nós trabalhamos com, como eu falei, a questão de empoderamento da mulher, né? E junto com a OAB por Ela, a questão de conscientização sobre a questão da violência, seja ela doméstica ou não, né? Sobre relacionamento abusivo. Então, nós estamos tentando aumentar a nossa rede, seja com o CDL. Nós temos também uma parceria muito grande com a OAB Camboriú, que bom. Para que a gente aumente a rede. Eu acho que aquele negócio juntas somos mais fortes é uma realidade, né? A chamada sororidade. Então, a gente, ali nessa gestão, a gente está procurando aumentar cada vez mais a rede. O OAB por Elas é um exemplo, né? Tem Camboriú, tem aqui no Balneário. Sim, começou em Balneário. Isso. Já está em Camboriú e as advogadas responsáveis já levaram, inclusive, para a OAB estadual para que isso reverbere no estado todo. Nós vamos trazer, inclusive, a doutora Patrícia, estamos agendando com ela para trazer aqui para conversar a respeito desse belíssimo programa, né? É um belíssimo projeto, é um projeto que tem, assim... Ele presta assistência jurídica, então, a essas mulheres, Exato. Né? Só para a gente entender um pouquinho melhor. Exato, a OAB por Elas é um projeto que presta assistência jurídica dentro da Delegacia da Mulher às vítimas de violência. Realmente tem feito a diferença na vida de muitas mulheres. É novo esse projeto, né? Se eu não me engano, tem 1 ano e meio. Mas já fez muita diferença, a gente sabe, né? Muita diferença. Porque a mulher, quando é atendida... Aqui em Balneário a gente tem a delegacia especializada, mas, por exemplo, Camboriú não tem, né? Não tem, elas são atendidas aqui. A mulher que vai procurar uma delegacia onde não tem esse segmento fica meio constrangida, eu diria assim, né? Veja, Elias, em todos os setores existem pessoas que ainda não têm essa sensibilidade, o olhar. Infelizmente, ainda a culpabilização ainda fica muito com a vítima, né? Mas você provocou, ou num caso de violência sexual, mas por que você estava com essa roupa? Ou o que você estava fazendo nesse horário? Nós tivemos um caso aqui em Balneário bem famoso, que o meliante adentrou a casa da vítima e a vítima foi perguntada, mas por que você deixou a porta aberta? Então, esse olhar de culpabilizar a vítima, nós temos que mudar ainda, né? Exatamente, né? Bom, e a gente sabe que estamos no mês de março, né, Carla? É um trabalho intenso realizado por vocês justamente nesse mês, que é o mês, né, das mulheres. A gente celebra o Dia Internacional aí da Mulher. Existe algum tipo de campanha especial ou são oferecidos mais serviços durante esse mês? Há essa mobilização? Sim, a Comissão da OAB da Mulher e tanto a OAB por Elas, ela vai fazer uma parceria junto com a Prefeitura de Camboriú, a Câmara de Vereadores, nesse dia 7 agora, né? Na praça, sábado, né? No próximo sábado, onde serão oferecidos informações, esclarecimento de dúvidas. Tanto eu quanto o Dr. Robson iremos fazer umas pequenas palestras, né, sobre o tema. E também, à tarde, a Comissão da Mulher Advogada vai estar participando em Camboriú, junto com a OAB de Camboriú, também na Praça ali das Figueiras, de um evento voltado para mulheres, em que nós prestaremos esclarecimento jurídico. E no dia 12, a OAB, em parceria com o Comum, estará ofertando uma palestra sobre empoderamento da mulher na política, que será feito com o Dr. Marcelo Vrena. Aproveito, já convido vocês e a todos os ouvintes para comparecer. A palestra é aberta ao público, né, não só a advogados. Essa questão que você cita aí, da participação da mulher na política, eu vejo que tem, por exemplo, hoje partidos políticos que estão super preocupados que não conseguirão completar a cota, né, de 30% de mulheres disputando o pleito eleitoral. Exato, Elias. E agora a gente teve uma mudança eleitoral muito significativa, que aquelas candidaturas chamadas laranjas, né, femininas, elas não poderão existir sob pena do partido todo sofrer. Então, é muito importante que a gente discuta esse tema, que incentive mulheres a participar efetivamente da política, porque são as candidatas, né, que acabam levando as pautas femininas.
para debate, isso acaba virando lei, projeto de lei, enfim. Então, eu acho bem importante a gente sair da tese do empoderamento da mulher na política e começar a incentivar essas mulheres a engajar, tirar essa pecha de que política é ruim. Que é só para homem, que né? É só para homem. A gente nasce fazendo política. A gente faz política dentro de casa. Quando o pai não deixa ir, a gente pede para a mãe. Ou quando a mãe não deixa ir, a gente pede para o pai. O ser humano é um ente político, né? Então, vamos incentivar essas mulheres. A gente sabe das dificuldades das mulheres, com filhos, casem. Então, elas acabam se retraindo muitas vezes para que seu companheiro entre na política. Por que não incentivar essas mulheres a entrar na política e levar as pautas femininas para discussão? Direitos iguais, né? Vamos dividir as atividades, então, Carla? Exatamente, Homem e mulher? Exatamente. A prova disso também a gente vê com a formação da Procuradoria da Mulher, tanto na Câmara de Camboriú quanto de Balneário Camboriú, né? Que é um avanço importante. Exato. Tem, se eu não me engano, mais 6 cidades já em Santa Catarina. Penha, né? Se não me engano. Penha, São José, Canoinhas. São essas cidades que já têm a procuradoria. É muito importante, né, Mas Elias? quase 300 municípios, quer dizer, é pouco, né? É pouco, mas a gente está caminhando. Se a gente olhar... Já, né? Exato. Eu sempre tento ver pelo melhor ângulo. Eu acho que já é um avanço. Há 2 anos atrás, nós não tínhamos nenhuma Procuradoria da Mulher. Então, esse projeto que começou com a Carmen Zanotto, ela está começando a frutificar. Perfeito. Que bom, né? Que bom. Que bom que a gente possa também levantar esse tema e durante toda essa semana e também na próxima semana nós estaremos chamando aqui para os programas, né, os 2 programas, mulheres, né, que vão falar daqueles segmentos em que elas estão atuando, né, para valorizar a mulher, e a mulher precisa se colocar na posição mesmo de se empoderar, né, de saber agir e exigir as coisas que a lei já lhe garante, não é verdade, doutora? Exatamente, Elias. Nós, mulheres, temos que fazer valer os nossos direitos. E isso não tem nada a ver, né, Mari, com a questão do feminismo. Ninguém é contra os homens, não é uma guerra dos sexos. A gente realmente quer direitos iguais. E que vocês venham junto com a gente nessa discussão e nessa batalha. Ainda é um caminho longo a ser percorrido, mas eu acho que a gente já avançou bastante. Sempre tem uma discussão assim, o homem sempre é mais valorizado, ganha mais do que a mulher. Hoje, Santa Catarina já tendo a maioria de advogadas mulheres, como é que está essa questão? Elas conseguem equilibrar, conseguem fazer valer a sua inteligência e o seu estudo também, em busca dessa colocação no mercado? Sim, mas a gente ainda, é uma discussão que a gente ainda tem. Infelizmente, a gente ainda tem, em pleno 2020, foi até bom você ter levantado esse ponto, essa discussão quanto à valorização da mulher advogada. Ainda temos, em alguns casos, a mulher passando por constrangimentos dentro de presídios e que não seria, o homem não passaria, né? Como o decote da blusa ou algo desse tipo. Infelizmente, né? Mas estamos na luta, né? Caminhando estamos pra na frente, luta, né? Acho que não podemos parar, né? Trabalho de formiguinha, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Claro. Carla, a gente agradece então, né, Elias, a participação da Carla Mansur, ela que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui de Balneário Camboriú. Muito obrigada, seja bem-vinda, e outras oportunidades, então, não faltarão para a gente conversar novamente, Carla. Eu que agradeço mais uma vez aí o espaço que vocês dedicam à Comissão da Mulher Advogada. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Carla. E lembrando, né, nessa semana, a gente, nos programas, os 2 programas que levamos ao ar, o Sintoniza ABC e também no Câmara Informa, nós estaremos trazendo mulheres, né? Nesse mês tão importante, nessa semana tão importante também, para que nós possamos marcar e valorizar, né, as mulheres que tanto fazem pela nossa cidade, pela nossa região, pelo nosso país e que nem sempre são reconhecidas no nível em que deveriam ser conhecidas. Muito obrigado, Carla, mais uma vez. Foi bom abrir contigo, né, essa série de entrevistas com mulheres da nossa comunidade. Eu que agradeço, me sinto honrada com o convite. Um abraço. Abraço. Sintoniza BC. Informação. Agora são 11h39 e nesta segunda-feira o programa Memória ABC traz uma entrevista com o ex-presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, Jorge Varela. Acompanhe então um trecho da entrevista conduzida por Luiz Carlos Tigrão. Prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Tigrão. Jorge, tua profissão,
que depois a gente quer falar um pouco da tua vida, da tua história, do início, de onde tudo começou. Eu sou autodidata, empresário, artista visual, fotógrafo. Tive o prazer por estar à frente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú por 27 meses e moro em Balneário Camboriú desde 1972. Daqui a pouco a gente vai falar sobre todas essas suas profissões e a sua participação na Fundação Municipal de Cultura, né? Em Balneário Camboriú. Onde é que nasceu, Jorge? Nasci em Blumenau, em 1970, novembro. Como é que foi a infância? A infância foi ótima, né? Mesmo com todos os perrengues que existiam naquela época. Foi uma infância muito feliz, né? Meus pais eram separados, mas a minha mãe sempre nos criou com muita liberdade. Eu, Geraldo, meu irmão, Daniele, minha irmã. Então a gente aproveitou a infância da melhor forma possível. Muito bem, lembrando, né, que o Memória BC, o principal objetivo é produzir um arquivo audiovisual com moradores da cidade. O programa é levado ao ar na TV Rádio Câmara às segundas, quintas e sextas às 8 horas da noite. Hoje o entrevistado, portanto, é o Jorge Varela. Na quinta-feira será a vez da ex-vereadora de Balneário Camboriú, Joselene Manfredini, a Guga, entrevistada por Aderbal Machado. E na sexta-feira o convidado do Memória BC é o empresário e diretor-presidente do BC Investimentos, Nelson Oliveira, entrevistado por Peter Legrando. É muito importante você acompanhar, né, esses programas que trazem, então, a memória de Balneário Camboriú para a nossa comunidade. A comunidade reivindica. Vamos a mais uma entrevista aqui no Sintoniza ABC, né, Elias? Hoje recebemos, então, no programa o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Balneário Camboriú e também Itapema, o Sansão Souza Ferreira, para falar um pouquinho sobre as atribuições do órgão. Bom dia, Sansão, seja bem-vindo ao programa. Eu já vou te perguntar, para você explicar um pouquinho para quem está nos acompanhando neste momento. Gostaria então que você começasse falando um pouquinho sobre quais são as atribuições do sindicato. Bom dia, Mário, bom dia, Elias, ouvinte Tudo bem? Da Rádio e TV Câmara. Privilégio estar aqui falando com vocês. Dizer assim, Mário, são muitas as atribuições de uma entidade sindical. Claro que depende da linha de atuação de um dirigente, de um sindicato. Tem sindicato que se concentra em uma ação só, por exemplo, a convenção coletiva. Tem outros que se preocupam com o geral, com o trabalhador no seu local de trabalho, mas também como cidadão, que é o nosso caso. As nossas atribuições é infinita. Enquanto o trabalhador nós considerarmos que ele é cidadão ou cidadã, nós temos que lutar por ele no dia a dia, e não enquanto trabalhador. Perfeito, Sansão. Agora, a área de abrangência do Citicom, além de Balneário Camboriú, tem mais 2 municípios. Balneário Camboriú e Itapema. E nessa grande, porque são 2 sindicatos patronais, na realidade. Isso, né? São 2 sinduscons. Nesse caso, nós temos 2 convenções coletivas. Uma para Balneário Camboriú e a outra para Itapema. São quantos associados, hein, Sansão? Em média, né? Nós temos muitos sócios. Nós temos cerca de 30% da nossa categoria é sócio do sindicato. Porém, temos muito inadimplentes, certo? Hoje nós temos adimplentes, cerca de 1.300, 1.200 e poucos sócios, que contribuem, que pagam as mensalidades. É um número grande, né? Ainda é grande, apesar da construção civil estar em baixa, bastante acelerada. Perfeito. Agora, vamos falar nisso, né? Você está dizendo que a construção civil na nossa região está desacelerando, é isso? Está caindo. Balneário, Camboriú, Itapema não. Itapema é uma situação diferente. Itapema evoluiu, cresceu, tem muitas obras. Balneário Camboriú tem bem menos obras, embora as obras que tenham são gigantes, né? E o problema é que as médias e pequenas construtoras estão com a sua capacidade no máximo 50%. No máximo 50%? Isso, as pequenas e médias. E as grandes, como é que estão? As grandes continuam atuando a todo... Se virando. Todo vapor. Isso. Como é que tem sido, então, a relação entre o sindicato de vocês com o da construção civil?
sindicato patronal. Isso. Nós temos uma relação boa, mas nós trabalhamos muito apenas no período das negociações, dos reajustes, vai do mês de abril até maio, que nós temos que fechar a nossa convenção coletiva, porque ela passa a valer a partir do dia 1º de maio. Nossa data base é 1º de maio. Portanto, nós estamos na nossa campanha salarial. Nós já fizemos a Assembleia em Itapema na sexta, e hoje eu estava aqui convocando o trabalhador para a nossa Assembleia de Balneário Camboriú, que vai acontecer na sexta-feira, dia 6, lá na sede esportiva em Camboriú. Perfeito. Agora, em termos de salário, como é que está a média salarial do trabalhador da construção civil na nossa região? A nossa média, assim, ó, a nossa convenção coletiva tem um salário que é o segundo maior do sul do Brasil. Ele perde para Curitiba apenas. O resto da cidade, todos nós estamos acima, por conta de que a construção civil em Balneário Camboriú é muito afamada, muito... Matriz econômica, muito comentada fora do Estado. Inclusive, eu faço parte da direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Construção do Imobiliário, e quando a gente se reúne, vocês estão aí com alguns gigantes, aguarde que vem mais. Tem projeto para 101, né? Me parece, 101 andares. E com relação à questão de mão de obra qualificada, a gente tem como oferecer essa mão de obra? Principalmente agora, né, Mário? Que agora, como a construção está em baixa, não está a explosão de obras tocando, de necessidade de mão de obra, tem bastante mão de obra sobrando, muita mão de obra sobrando qualificada nesse momento. Perfeito. Agora, lembrando um pouco da história da construção civil e do próprio sindicalismo na construção civil, né? Acho que o Sindicom foi o primeiro sindicato aqui de trabalho. Primeiro de Balneário Camboriú. Depois veio o Sechobar, depois Isso. veio inclusive o Secovelar, né? Todos ficavam na mesma sede. No espaço físico do Sindicom, todos os sindicatos, com exceção do SEC, que é o Sindicato Comerciário, que foi uma... Como é que se diz? Eles desmembraram de Itajaí, ou seja, que era Itajaí, Balneário Camboriú pertence a Itajaí, depois eles abriram a da Subsede, se tornou um sindicato aqui. Com exceção desse, quase todos os outros nasceram dentro do Sindicom mesmo. E como é que é essa história aí da construção do sindicalismo na construção civil, né? A construção do sindicalismo na construção civil, eles dependem muito da região. Por exemplo, Brasília tem uma história. A construção do sindicalismo de Brasília, a construção de Brasília com o trabalhador, a mão de obra migrante que veio de fora do estado. Curitiba tem outra dinâmica, outra forma. Por exemplo, Curitiba é trabalhador da região metropolitana de Curitiba e que não tem quase mão de obra de fora. Tá. Balneário Camboriú é uma mistura dos dois. Por quê? Porque aqui tem muita gente de Alagoas, da Bahia, de Pernambuco, sabe, do Piauí, né, trabalhando aqui em Balneário Camboriú, né? E isso diferencia. É muito mais de fora Balneário Camboriú do que os nativos daqui, né? Então ele se aproxima do que aconteceu em Brasília, embora lá fossem obras públicas. Obras, né, com um aceleramento maior. Então, o movimento sindical lá cresceu de uma forma diferenciada do daqui. Aqui sabe que tem mais tempo de duração, porque é uma construção de uma cidade que não tem a característica de Brasília. Então, é diferente a nossa, um pouco diferente, mas com a mesma mão de obra, mesmo público que veio de fora. Voltando a falar um pouquinho dessa questão da mão de obra qualificada, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Há necessidade de oferecer, então, algum tipo de curso de capacitação para os profissionais? Sempre tem, né, Mari? Por quê? Porque com a tecnologia avança, sabe, o maquinário, as novas formas, precisa sempre estar aperfeiçoando. Embora um pedreiro que aprendeu a trabalhar de um jeito, ele, na medida que vai passando o tempo, vai vindo novas tecnologias, ele vai ter que se aperfeiçoar. Então, os cursos de qualificação profissional sempre tem que ter. Mesmo o profissional esteja disponível para o mercado de trabalho, às vezes ele precisa se adaptar às novas tecnologias. Então, os cursos têm que sempre existir. Agora, eu gosto sempre de marcar essa presença, né, da história do sindicalismo em Balneário Camboriú. O Sindicom foi o primeiro sindicato da nossa cidade, mas aí
como é que ele evoluiu? Porque a gente tinha um tempo que o pessoal vinha de Nova Trento, principalmente trabalhar, pessoal do interior de Santa Catarina, de Blumenau, de Brusque, conheço muitos mestres de obras que são de Brusque também, né? E como você diz, agora já tem gente de tudo quanto é canto do país, até do exterior, né? Trabalhando por aqui, né? Tem haitianos, né? Tem isso, argentino já chegou a trabalhar também. Argentino. Aliás, um abraço pro gringo eletricista, um dos eletricistas que trabalha ali numa empresa de eletricidade aqui de Balneário Camboriú e que está sempre batalhando com nós. O gringo nós chamamos eletricista, famoso aqui interessante. E aí como é que foi? A primeira diretoria, como é que foi essa história? A primeira diretoria já foi com o doutor Ademir Amaro Fonseca, sim, o falecido Newton Santos, o Domingos Minella já estava e ele entrou na época como secretário de Finanças, ele trabalhava na Itaipu. O sindicato é novo, nosso sindicato não tem 40 anos ainda, muito novo. Se bem que a construção civil Balneário Camboriú também é nova. Tudo é uma cidade nova, né? É uma cidade bastante jovem ainda, né? E que construiu tudo isso. E nós costumamos dizer que o trabalhador da nossa região são artistas, porque constrói esse cenário maravilhoso aqui que quem passa na BR-101 não se contenta em tirar uma fotozinha e levar para casa, né? Quer conhecer a cidade um pouco, né? Olha, e agora, Domingos, a legislação, a mudança na legislação trabalhista, porque eu sei, como você falou, olha, tem tantos por cento que são filiados ao sindicato, desses tem os inadimplentes que não pagam as mensalidades, mas eu sei muito bem que, por exemplo, tem muito trabalhador que conhece o sindicato, porque quando ele acontece uma saída da empresa, um pedido de demissão ou mesmo uma demissão, né, ele iria lá no sindicato para fazer o cálculo, né? Era freguês de caderno, mas às vezes não era associado, né? Assim, o que acontece agora? Com a legislação veio primeiro para tirar o direito do trabalhador. A legislação, a reforma trabalhista do Temer veio tirar os direitos. Ela primeiro tirou os direitos dos trabalhadores e depois veio a tacada final, que era reduzir a capacidade daquele que ouve o grito, ou que grita pelos trabalhadores, que são os movimentos sindicais. Ou seja, daí veio para cortar o financiamento do movimento sindical. E cortou. E reduziu a nossa capacidade. Nós tínhamos 4 diretores trabalhando, ouvindo os trabalhadores nos canteiros de obra, conversando. Fiscalizando. Hoje está eu e mais um técnico de segurança, que nós temos obrigatoriamente que ter um técnico de segurança, porque não dá para nós chegar num canteiro de obra e ver que ela está irregular e eu, como diretor, sem informação técnica, dizer que está errado. Eu não vou dizer qual é o código, qual a lei que ele está infringindo. Eu preciso ter um técnico de segurança fazendo a notificação de acordo com as leis, com os artigos da lei, para que ele entenda como é. Eu não sou técnico de segurança. Então nós ficamos, eu e um técnico de segurança, hoje. Nós tínhamos 5 diretores, tá, para fazer o trabalho e conversar com o trabalhador, além do que tentou obrigar o trabalhador a pagar somente com um boleto. O sindicato aqui emitiu um boleto individualizado para cada trabalhador. Isso é um absurdo. É o fim do sindicato, não tem como. Imagine que não autoriza mais o desconto na conta, né? E tem que dar um boleto para ela, o Elias também emitiu um boleto. Eu emiti um boleto para uma empresa pagar de 100 trabalhadores. Esse custo enorme para o sindicato, além de que o trabalhador vai deixar de pagar. Então, essa foi a tentativa de definitivamente colocar em extinção o movimento sindical. Eu não sou favorável ao imposto sindical, tá, Elias? Você sabe disso. O imposto sindical é uma coisa imposta, não sou favorável que o trabalhador pague para o sindicato aquilo que ele acha que deve pagar e como tem que pagar, que é uma taxa assistencial que ele mesmo aprova. Eu não sou favorável à taxa sindical. Ela foi, passe bem, que vive lá, não vão brigar por ela nunca mais. É contra o imposto, aquele anual que se descontava. Aquele dia de trabalho, sabe? Dia de trabalho que descontava automaticamente, o sindicato fizesse alguma coisa ou não, o dinheiro ia para o cofre dele. Nós sempre fomos contra. Perfeito. O negócio, claro, o que devia facilitar é a cobrança, né, daquele que quiser participar com desconto na própria folha, seria isso, né? Não ser uma obrigação, né? Sem obrigação. Sem obrigação, mas que ele aprovasse, né? Daí negociado com ele, trabalhador. Perfeito. Olha que bom, é a primeira vez que o Sansão está conosco aqui na TV e Rádio Câmara, mas com certeza vamos voltar mais vezes, mesmo porque estão em negociação salarial, né? Isso, assim, até o dia 1º de maio nós vamos estar em negociação. Ali, nesse período, se você quiser chamar para a gente vir explicar como é que foi, nós vamos reivindicar, vamos tentar fazer, aprovar que mantenha a convenção coletiva, porque hoje nós temos que se agarrar naquilo que nós temos. Tem muita coisa boa na convenção coletiva de Balneário Camboriú, do Sindicato de Balneário Camboriú, que se sabe que temos, né? Então, primeiro nós vamos tentar manter as cláusulas e um reajuste com ganho real.
Isso que a gente está conversando com o trabalhador. Porque sem ganho real, é só a reposição, não tem graça. Precisamos ter um ganhozinho. Né? Tá certo, então. Muito obrigada, Sansão. Obrigado, Mário. Obrigado, Elias. Eu fico à disposição. Quando vocês precisarem, eu estarei aqui com o maior prazer. Tá bom? Obrigado. Sintoniza BC. Esportes. Agora são 11 horas e 54 minutos e vamos saber agora sobre as últimas informações do Campeonato de Futebol de Areia Paralelo com o nosso amigo Maninho. Opa, alô Maninho, como é que tá você? Bom dia. Bom dia, meu amigo Elias, ouvintes do Sintoniza BC, Rádio Câmara de Balneário Camboriú. Nós tivemos as semifinais nesse final de semana e tivemos um jogo por causa de uma pane elétrica na região ali de Balneário. Tivemos que cancelar o jogo. Mas eu passo para vocês que sexta-feira nós tivemos na categoria veteranos, nós tivemos o Parus de Brusque contra a equipe do Espada, 1-1 o resultado, e classificou o Parus, pois jogava pelo empate. Classificou já para a final. E na outra categoria novos, Marasmo e Pescadas ficaram no 4-4. E o Marasmo, ou seja, o Pescada classificou para a final, pois jogava pelo empate. E sábado nós tivemos na categoria veteranos, o Estrela do Mar venceu por 3-2 a equipe do Traíra de Brusque, classificando também para a final na categoria veteranos. E o jogo Sete Barbas e Linguado, que era o clássico ali da Barra, tinha 12 minutos de jogo realizado no primeiro tempo, quando deu uma pane geral na Avenida Atlântica e o jogo foi transferido para terça-feira, às 20 horas. Linguado e Sete Barbas fazem esse grande clássico para definir o finalista contra a equipe do Pescada Novos. E na categoria veteranos, então, nós teremos já para a final na sexta-feira, dia 6, 20 horas, Parus de Brusque contra o Estrela do Mar do Balneário. E logo em seguida, 21h30, nós temos Pescada de Balneário Camboriú, jogará a final contra a equipe que vencer na terça-feira entre Sete Barbas e Linguado. Convido a todos, então, para terça-feira assistir esse grande jogo às 20 horas e já convido também para sexta-feira a grande final do 39º Campeonato Paralelo de Futebol de Areia de Balneário Camboriú. Um abraço do Maninho a todos. Sintoniza BC. Tempo e temperatura. Agora são 11 horas e 57 minutos. Vamos saber como fica o tempo e a temperatura aqui na nossa região com o Nilson José. Bom dia, Nilson. Bom dia, Elias Silveira. Bom dia, Mari Junques. Bom dia a você que se liga na Rádio Câmara acompanhando o Sintoniza BC. Vamos então conferir a previsão para essa segunda-feira, começando pela Marítima, na área entre Chuí e Laguna. Temos ventos aí soprando de sudeste, rajadas de 40 a 50 km, com ondas de 1 metro, com picos entre 2 a 2,5 metros. Aqui na nossa área, entre Laguna e Paranaguá, ventos de leste, rajadas de 40 km, com ondas de 1 metro, com picos entre 2 a 3 metros. A segunda-feira, no estado de Santa Catarina, será marcado, o sol deve aparecer nessa segunda-feira em todas as regiões. Porém, as regiões do litoral, aqui no Vale do Itajaí Norte e também do Sul, sofrem a influência de uma umidade que vem do mar, jogada aqui para o continente pelos ventos lestes, o que deve aí persistir num dia com bastante instabilidade. Aliás, neste momento chove muito forte aqui na cidade de Itajaí. Nós vemos aí nas imagens do satélite que nesta manhã de segunda-feira nós podemos perceber uma maior cobertura de nuvens, tanto no mar quanto na faixa leste do estado. Nas demais regiões, o sol deve aparecer, mas em meia nuvens que, por momentos do dia, traz uma chuva passageira e mal distribuída. Ou seja, nem em todas as áreas de uma mesma cidade pode chover ao mesmo tempo, né? As temperaturas estarão girando aí mínimas de 18 e máxima podendo chegar a 28 graus. É isso aí, meus amigos. Uma boa semana a todos. Continue ligado na Rádio Câmara. Amanhã a gente volta com mais informações. Sintoniza BC. Agora são 11 horas com 59 minutos, 11h59, chegamos ao final do programa dessa segunda-feira, 2 de março de 2020. Queremos agradecer pela sua participação, pela sua audiência e a partir das 5h30 da tarde eu retorno junto com a Rafaela Dalago
com outras informações no Câmara Informa. Uma boa tarde a todos e até daqui a pouco. E você também pode acompanhar o Sintoniza BC nas redes sociais, Facebook e YouTube no Câmara BC. A apresentação, Elias Silveira e Mari Junks. Realização, Departamento de Comunicação Social, TV e Rádio da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. O Sintoniza BC de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã a partir das 11 horas da manhã. Uma ótima tarde para você. A Rádio Câmara apresentou Sintoniza BC, a Câmara de Balneário Camboriú, a serviço da comunidade.